Vamos lá. Então, bom dia a todos. Hoje é 26 de novembro e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o sistema nervoso. É um tema que as pessoas geralmente têm algum medo, né? Pela maneira com que é tratado, principalmente no ensino médio, ou seja, tratado por professores que hum, não, não se dedicaram tanto assim, né, para poder ensinar o negócio. Mas aí os pessoais mais voltados para medicina e tal, eles acabam se preparando um pouco melhor para isso. E uma dessas pessoas deveria ser eu. Deveria entender um pouco mais do sistema nervoso do que os outros. Mas a gente tem, né, algumas deficiências e tal, e a gente vai suprimindo essas deficiências ao longo do tempo. E aí vocês vão julgar aqui também, vão poder julgar ao longo da prestação se qual o tamanho da minha deficiência com isso. E, enfim, a gente vai conversando junto. Então, o mapa mental que eu tenho para apresentar para vocês hoje tem pontos bastante uh, sucintos, assim. A gente vai falar um pouquinho sobre tecido nervoso em si, aí a gente vai falar de neurônios e de células da glia. A gente vai falar sobre as divisões do sistema nervoso também, e a gente vai tratar essa divisão de maneira anatômica, de maneira fisiológica, de maneira funcional. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre essa transmissão de sinais entre os neurônios, e aí a gente vai tratar isso nos termos de sinapses e nos termos de aprendizagem. Tudo bem? Então, aqui para começar, eu vou falar brevemente sobre os objetivos dessa apresentação, para a gente só ter uma. Para a gente igualar o que a gente está esperando, né? A gente não se frustrar, não chegar no final da prestação frustrado e falar, não aprendi tal coisa. Então, mas é porque eu não era o meu objetivo com essa prestação. O meu objetivo aqui é realmente assim, dar mais ou menos em termos de ciência nervosa, né? Em dar uma sensibilização do aparato nervoso para do seu aparato nervoso para os termos básicos da anatomofisiologia do sistema nervoso. Isto é, eu vou colocar basicamente a gramática do negócio. Eu vou dar os termos que são usados, basicamente, quando a gente fala em sistema nervoso, eu vou dar para vocês esses termos, tentando correlacionar aí com algum aspecto anatômico e algum aspecto fisiológico. De modo que, após essa aula, vocês poderão ter uma base boa desses termos enquanto vocabulário, para vocês conseguirem fazer sozinhos estudos em abordagens específicas. Seja essa abordagem uma abordagem dentro da própria ciências da vida, dentro da biologia, dentro da medicina e etc., quanto fazer uma abordagem, por exemplo, dos estudos psicológicos. E se tem a galera aí que é da área das ciências humanas que está assistindo essa aula também, eu não consigo entender alguém que se interesse tanto por ciências humanas dessa maneira, que se interesse por entender, tipo assim, a construção da sociedade, etc. Mas se também não tiver disposto a aprender sobre o ser na sua integralidade. E aprender na sua integralidade significa também aprender a psicologia do ser. E aprender a psicologia do ser tem alguma relação aí com aprender como funciona mais ou menos esse sistema nervoso do ser. Então daí está uma utilidade prática para isso. Quanto à galera da matemática, bom, só que eu posso dizer para vocês é que a gente precisa bastante ajuda de vocês ainda para da matemática, física, etc. A gente precisa de bastante ajuda de vocês ainda para conseguir entender melhor esses fenômenos que ocorrem no sistema nervoso e que às vezes só para biólogos e médicos fica às vezes e para psicólogos fica às vezes bastante difícil da gente tirar as dúvidas com relação à pesquisa básica nesse sistema. Então, o que a gente vai fazer aqui é basicamente eu vou dar para vocês esse imaginário básico sobre o sistema nervoso, para a partir disso vocês conseguirem sustentar intelectualmente qualquer teoria que vocês forem ver daqui para frente sobre aprendizagem, sobre como é que funciona o processo de cognição, enfim, etc. Então, esses são os nossos objetivos. Só um comentário introdutório aqui, que eu não, tipo assim, eu não achei onde colocar ele ao longo, né, naqueles outros 3 pontos da apresentação.
é o seguinte, que assim, quando a gente vai estudar o sistema nervoso, a gente realmente pode começar a pegar ele, a estudar ele por qualquer ponto. Independente do ponto que a gente começar a estudar, a gente vai chegar na totalidade dele. A gente vai conseguir ir para qualquer outro. Então, se você começar a estudar o sistema nervoso do seu aparato sensitivo na ponta do dedo indicador, você vai chegar no sistema nervoso central novamente. E se você chegar no sistema nervoso central, daqui você vai conseguir, a partir do seu dedo indicador, você vai conseguir fazer uma conexão, por exemplo, com os seus neurônios que estão lá na glândula adrenal, que é a glândula que está em cima do seu rim, que é a glândula que vai te dar aquela sensação de frio na barriga, entendeu? Aquela sensação de frio na barriga nada mais é do que hormônios sendo liberados na sua corrente sanguínea. Mas o sinal para esse hormônio ser liberado, ele veio a partir de um neurônio. De um neurônio que foi sensibilizado, de um neurônio que recebeu essa informação de que tem que liberar hormônio, a partir de algum outro neurônio do seu aparato sensitivo, por exemplo, né? Então, eu realmente vou dar uma base aqui para depois vocês conseguirem pegar qualquer um desses pontos do corpo que vocês tiverem mais interesse, seja a glândula adrenal, seja o fígado, o coração, por exemplo, batimentos do coração, etc. E vocês vão conseguir pegar isso e ter mais ou menos uma noção da completude que é a coisa. Tá bom? Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre o tecido nervoso propriamente, e em seguida, depois de ter uma noção do que é o tecido nervoso, a gente vai ver como é que esse tecido se estrutura anatomicamente e funcionalmente, beleza? Só que se eu vou falar dessa estrutura anatômica e funcional, considerando um corpo, um indivíduo, no nosso caso, considerando um animal mamífero, é de alguma importância, é de alguma serventia que antes a gente entenda uma microanatomia. Tá? Essa microanatomia é o que a gente chamaria de histologia. E aí a gente poderia ir um pouco mais longe. Mais longe do que a microanatomia, a gente vai ter a unidade funcional dos tecidos, que é a célula. E a célula que está aqui em jogo, a principal dela, é justamente a célula neurônio. Então, a gente pode se colocar essa questão do tecido nervoso em termos de começar por um estudo da anatomia do neurônio, só realmente assim, ver quem é esse tal. Depois a gente vai ver quem é que ajuda esse tal, que são as células da glia, são células serviçais ao neurônio. E depois a gente vai conseguir montar tudo isso e ver aquilo dentro do ser humano, dentro do ser mamífero integral, basicamente. Tá bom? Então, o primeiro aspecto que eu quero dar para vocês aqui, olha só, a gente vai ter um neurônio. E aí a gente pode falar do neurônio de diferentes maneiras. Um neurônio como um só, um neurônio como um agrupamento de neurônios, e o neurônio com relação a uma forma substancial visível da gente. E tem as células que servem aos neurônios, que é o que a gente chama de células da glia. E aí são essas 5 aqui, basicamente. Astrócito, oligodendrócito, micróglia, células ependimares e células de Schwann cells, tá bom? O que acontece? A partir daqui, você já pode começar a pensar assim, porra, mas como assim? Que história é essa de células da glia? A gente já falou de tecido nervoso. E tem mais 5 células aí extras. Então, só com isso aqui a gente já pode começar a imaginar assim, mano, neurônio é uma célula tão importante pro corpo. Ela tá mandando tanto na porra toda que o organismo criou mais 5 células. O organismo criou mais 5 células só para servirem a esse neurônio. Isto é, enquanto que a gente tem um corpo integrado de sistemas, e os sistemas servem-se uns aos outros para darem vida a esse corpo, se a gente isolar o estudo do sistema nervoso, a gente vai ver que tem o neurônio e que foram criados mecanismos acessórios só para
permitir a existência desse neurônio e que esse neurônio exista bem. Então, o neurônio é basicamente assim, o sistema nervoso é como se fosse um corpo à parte com vários sistemas servindo a esse sistema central. Esse sistema central seria o neurônio e esses sistemas paralelos servindo ele seriam essas outras células aqui. Então, vamos explorar isso aqui um pouquinho melhor. O neurônio, visto de maneira única, de maneira individualizada, ele vai ter basicamente essa foto aqui, que é a foto que vocês já devem conhecer, tipo, da escola, dos estudos banais que a gente tem na vida. E aqui a gente começa a perceber essa história dessa anatomia do neurônio. A gente percebe que ele tem uma parte que a gente chama de corpo celular, que é onde está localizado o núcleo dele, né? E aí, novamente, essa analogia, se isso aqui fosse um corpo em si, aqui a gente já teria essa analogia aqui, nesse corpo celular, onde está o núcleo, seria a cabeça, onde estaria esse encéfalo. E depois a gente tem um membro somente. Um membro com algumas ramificações, que podem ser os ossos do dedo, juntando com os dedos, etc. Que vai ser justamente esse axônio. Esse membro é o que a gente vai chamar de axônio. E esse axônio, ele vai se ramificar. E esse axônio, no caso do neurônio, ele é, na maioria das vezes, revertido por alguns outros mecanismos celulares, por alguns outros produtos celulares, que esses produtos é o que a gente vai chamar de mielina. E aí, como ele vai estar revertindo esse axônio em 360 graus, a gente vai chamar isso de bainha. Daí que surgiu o termo bainha de mielina. E com relação ao corpo celular, a gente vai ter também ramificações aí nesse corpo celular. Essas ramificações é o que a gente vai chamar de dendrido. Então aqui também é fácil a gente olhar para isso e fazer uma analogia a uma árvore. Então tem uma árvore dendrítica, né? Que pode ser realmente tipo assim, a copa de uma árvore. E tem o tronco dela, que é essa parte do axônio revestida por bainha de mielina. E tem as raízes dela. Tá? Isso seria também uma analogia válida. Então, o neurônio é essa unidade, essa célula especializada em excitabilidade e condutibilidade. A gente tem que prestar atenção aqui na palavra. Qualquer neurocientista vai falar assim, preste atenção na palavra excitabilidade e condutibilidade. Eu não vou falar isso, eu vou falar, preste atenção na palavra especializado. Isso quer dizer o quê? Que tem células, outras células, tipo células musculares, que também têm a função de serem excitáveis e condutíveis. Elas também têm essa função, só que essa não é a principal função delas. Elas são especializadas em outra coisa. As células musculares, por exemplo, elas são especializadas em se contrair. Mas não é porque elas são especializadas em se contrair que elas não vão ter excitabilidade e condutibilidade, pelo contrário. É porque elas têm essa estabilidade e condutibilidade que elas conseguem receber uma informação para se contrair. E o neurônio, tomando esse exemplo, esse mesmo termo de contração, o neurônio também tem alguma capacidade de se contrair, só que ele não é especializado nisso. Ele é especializado em se excitar, em perceber um estímulo e em conduzir esse estímulo, passar esse estímulo para frente. De maneira, eu diria, sei lá, existencial. Isso é até um exemplo pra gente, assim. Porque a gente tem essa célula e a gente vai ter quase todas as outras células do corpo também, sempre recebendo informação e passando essa informação pra gente. E, bom, quantos de nós, de vez em quando, não recebemos alguma informação que nós realmente vemos e julgamos como algo importante, mas nós acabamos guardando ela para nós mesmos, a gente não passa para frente, não faz um esforço de passar para frente. E logo em seguida, lá no nosso terceiro ponto, a gente vai ver qual é o tamanho desse esforço que o neurônio faz de passar esses estímulos para frente. Há realmente um esforço muito grande. Então, aqui com a visão citológica, aqui realmente assim, eu quero dar uma base para vocês assim de um glossário básico do que vocês podem estudar posteriormente, tá? Então, nenhuma visão citológica, a gente vai ter que se lembrar basicamente do que a gente estudou no ensino médio sobre célula. E eu quero lembrar vocês basicamente de duas estruturas intracelulares.
A primeira dessas estruturas é o retículo endoplasmático e a segunda estrutura é a mitocôndria, tá? Então, o neurônio não pode ser entendido. Essa anatomia do neurônio, isso aqui é uma imagem de uma anatomia. Agora, a anatomia, ela está servindo para indicar, ela indica uma fisiologia da coisa. Ou seja, para eu entender o órgão biológico, essa partícula biológica, eu tenho que ter a visão tanto anatômica quanto fisiológica. Sem, pelo menos essas duas, eu não consigo trabalhar. Então, enquanto a visão anatômica é essa, a visão que começa a ser uma visão fisiológica do neurônio, ela parte do entendimento do retículo endoplasmático e da mitocôndria, tá? De outro modo, quando a gente vem com essa visão citológica, pegando o neurônio como unidade básica e fundamental, a gente vai ver que ele, comparado às outras células, ele é como se fosse uma célula dentro de uma célula. Por quê? Porque ele tem esse revestimento aqui que a gente consegue ver, só que por dentro, esse revestimento, ele é apresentado por meio do que a gente chama de membrana plasmática. Ou seja, membrana plasmática é a membrana que define os limites da célula, basicamente. E dentro da célula está esse plasma. Dentro da célula, a célula também é composta tipo de 70% de água, etc. E essa água da célula a gente chama de plasma, tá? Então, a membrana plasmática é o que delimita a célula. Só que o neurônio, ela tem uma especificidade. Dentro do neurônio, ele tem uma extensão de uma organela que é chamada retículo endoplasmático. E essa organela retículo endoplasmático, ela se permeia por toda a extensão da membrana plasmática do axônio também. Isso serve para quê? Isso serve para a membrana porque é o retículo endoplasmático que vai conduzir e produzir os neurotransmissores, que a gente vai falar um pouco mais à frente. Então, é basicamente esse revestimento interior de retículo endoplasmático vai dar um aspecto assim de que parece que tem uma célula dentro da própria célula, entendeu? E aí, quando a gente for falar mais na frente de neurotransmissores, a gente também vai ter que se lembrar de que ali os axônios eles estão gastando bastante energia. Então, as mitocôndrias são as máquinas de produção de energia da célula. Então, elas têm que estar onde houver gasto de energia, basicamente. E o axônio, ele vai ter esse grande esforço de passar a mensagem para frente, até porque o axônio, ele é bastante longo. Tem células, tem neurônios em elefantes, por exemplo, que eles chegam a mais de 1 metro de axônio. Então, é um grande esforço de sempre estar levando esse estímulo para frente dentro da mesma célula, entendeu? Então, eu preciso de energia para fazer esse processo. Então, eu preciso de mitocôndrias ao longo desse axônio também, tá bom? Isso que eu estava falando aqui dessa célula dentro da célula seria com relação ao retículo endoplasmático liso. E aí a gente se lembra também que existe um retículo endoplasmático que a gente chama de rugoso, que é onde tem ribossomos atrelados a eles, e esse rugoso ele não está presente no axônio, ele está presente apenas no corpo. Mas beleza, aí agora, deixando essa parte mais chata, a gente vai passar para uma questão mais interessante. A gente pode falar também de neurônios agrupados. Um agrupamento de neurônios a gente vai chamar basicamente de um gânglio. Quando esse agrupamento de neurônios se torna algo realmente grandioso, que ele precisa de um espaço corporal só para abrigá-lo, é aí que a gente vai ter o encéfalo. O encéfalo é basicamente um gânglio que cresceu demais, bicho, que ele precisou de um espaço só para ele. Mas a gente tem esses agrupamentos de neurônios ao longo de todo o nosso corpo que não precisa assim de uma cavidade anatômica só para ele. Não, ele está ali entre algumas outras estruturas. E isso também é um ponto-chave. Quando a gente vai ter essa porção de neurônios, a gente vai ter um aglomerado dos corpos celulares, ou seja, da cabecinha do neurônio aqui, nesses gânglios. E esses gânglios serão sempre localizados fora do sistema nervoso central. O sistema nervoso central é basicamente
o encéfalo, tá? Ou seja, se eu tenho um agrupamento de corpos celulares fora do encéfalo, eu chamo isso de fora do encéfalo e fora da medula, como a gente vai ver à frente, eu chamo isso de gânglio, tá bom? Só aí um termo de glossário que seria importante pra gente. E aqui eu já preciso começar a introduzir também as substâncias cinza e branca, né? A gente consegue vê-las muito claramente quando a gente faz uma secção na nossa medula espinhal, tá? Então, na substância cinza, que vai estar mais voltada para a parte central da medula, a gente vai ter os corpos dos neurônios, a cabecinha dele. E na substância branca, a gente vai ter mais os axônios com as bainhas de mielina, tá? E aí é muito interessante, é um estudo que, assim, quando eu comecei a estudar isso, realmente com a psicologia e tal, velho, eu achava que o livro estava mentindo. Por quê? Porque ele pega, por exemplo, esse exemplo aqui do L2, que é um corte que a gente sempre usa como exemplo, ele. Aqui a gente pode ver realmente esse aspecto mais ou menos de uma borboleta, e ele é realmente chamado de borboleta espinhal, alguma coisa assim. Mas a gente vê que, por exemplo, se eu pegar aqui um grupo de neurônios que fica entre essa reentrância aqui, que seria nessa haste da borboleta, assim, por exemplo, eu pego aqui o que tem na ponta da seta. Na ponta da seta. Aí na ponta da seta está passando um grupamento de neurônios indo para o sistema nervoso central. Esse grupamento de neurônios recebe um nome, que é diferente do nome que um agrupamento de neurônios do lado dele vai receber, porque cada um está enviando uma mensagem. Isso eu achava, velho, isso é mentira, bicho. Como é que os caras conseguiram estudar isso? Vai tomar no cu. Mas aí até que eu estudei mais um pouquinho e eu descobri, caralho, bicho, é verdade mesmo. Tem tecnologia e tem estudo pra isso, tá ligado? Tem como a gente realmente ver isso, e tem como a gente dar fármacos, a gente aplicar fármacos na pessoa, no que a gente estiver precisando, no mamífero que estiver precisando, para, por exemplo, controlar apenas um desses núcleos e não controlar o resto, velho. Isso é algo realmente que eu acho muito belo, assim, nesse aspecto da ciência, tá? Então, passando agora rapidamente para células que são serviçais do sistema das células nervosas, nós vamos falar um pouquinho sobre astrócito, primeiramente. O astrócito, ele fica ali na barreira hematocefálica. Isto é, o sistema nervoso ele é tão especial para o corpo, que ele tem até uma barreira para, tipo assim, não deixar que as outras células toquem nele, tá ligado? Não me toque, não venha para mim. E essas outras células que ele realmente não quer contato são, por exemplo, as células do sistema inflamatório. Porque se a célula do sistema inflamatório chega lá, ela vai começar a querer bagunçar o negócio todo lá, entendeu? Ela vai começar a querer inflamar lá também. Mas essa barreira hematocefálica, quando não passa célula inflamatória, é bom porque também, geralmente, também não passa patógenos. Por exemplo, não passa bactéria. É difícil passar bactéria. Difícil pra caralho. Eu tenho que ter um grande problema nos meus astrócitos. Os meus astrócitos têm que estar fazendo um trabalho muito mal feito pra conseguir passar bactéria pra lá, tá ligado? Vírus já é uma questão diferente. Vírus já passam com uma certa maior facilidade, porque vírus consegue enganar muito bem esses astrócitos, essa barreira hematocefálica aí. Mas ela serve basicamente para seletividade. Ela deixa passar só o que ela quer. Por exemplo, deixar passar lipídios, carboidratos e proteínas, que é para alimentar o sistema nervoso central, entendeu? E aí a imagem do astrócito clássica que nós temos é isso aqui. Uma célula que que ela é apresentada como, assim, parece que ela tem da maneira que está desenhada, né? Parece que ela tem uma maior maleabilidade com relação ao neurônio. O neurônio, colocado dessa maneira, parece que ele vai espetar a gente. E o astrócito não, parece que ele tem um aspecto de suave, exatamente essa é a palavra. Então essa célula está fazendo assim essa seletividade aqui. Ela está pegando esses componentes do sangue que são necessários para a sobrevivência da célula e ela faz essa intermediação para o sistema nervoso em si, para os neurônios em si, tá? E tem a microglia aqui de sabida, já que eu vou falar da microglia. Tem um oligodendrócito, que é a célula basicamente que vai fabricar aí a bainha de mielina dos neurônios, tá? Então a bainha de mielina ela vai estar presente principalmente na substância branca. E na substância cinza,
a função dos oligodendrócitos vai ser de controlar o pH, ou seja, nos corpos do neurônio é necessário ter alguém ali que equilibre o pH, e o oligodendrócito faz isso. Oligodendrócito não, o oligodendrócito, isso mesmo, faz isso. Então o oligodendrócito, olha só, o que a gente pode ver aqui dele? Ele é uma célula que ele emite partes dessa célula, do citoplasma dele, e ele acaba abraçando vários neurônios ao mesmo tempo. Então ele trabalha com vários neurônios, ele serve a vários neurônios. Ele serve elas de maneira a dar para elas condições de terem essa bainha de mielina. A bainha de mielina vai servir justamente para esse sinal passar mais rapidamente pelo axônio. Simplesmente isso. Bainha de mielina. Para o sinal passar mais rapidamente pelo axônio. Não tem muita... Não precisa inventar muita coisa, entendeu? E aqui é uma imagem de micrografia em que a gente vê uma secção. Essa parte mais cinza seria a bainha de mielina e essa parte interior seria o axônio propriamente, o axônio que foi cortado, tá bom? E essas partes aqui exteriores, essas outras coisas, tipo gosmentas, tipo umas teias que estão passando aqui por cima, são proteínas diversas que existem, que não dá para ser tirada quando a gente vai fazer uma micrografia dessa maneira. Ou seja, uma imagem de microscópio que é muito potente. Isso é uma micrografia. Enfim, micróglia. Micróglia, como eu falei para vocês, micróglia é uma célula imunológica do sistema nervoso. Como eu falei para vocês, existe a barreira hematocefálica, mas que não deixa passar células imunológicas. Então, se não deixa passar, tem que ter alguma lá dentro, entendeu? Então, a micróglia é basicamente essa célula que está lá dentro, tá fazendo a função de proteger. De proteger e também de não deixar, tipo assim, as coisas, os produtos metabólicos que são ruins, não deixar eles se acumularem. Também tem essa função, tá? E aí elas estão ao longo de todo o sistema nervoso também. E aí elas têm essa mais ou menos essa proporção, assim, que dá pra notar pelas essas imagens, mais ou menos essa proporção com relação aos corpos do neurônio propriamente, tá? E aqui é uma outra imagem também de micrografia. A gente tem um astrócito, já falei astrócito? Não, eu falei, o astrócito que é o primeiro, que faz a barreira. Então eu tenho aqui um astrócito basicamente ao redor de um vaso sanguíneo. Eu tenho a microglia por tudo quanto é parte, fazendo essa proteção, essa imunológica. E tem o neurônio aqui tentando trabalhar de alguma maneira. Isso aqui é um ponto, velho, porque tipo, a microglia tá aqui para ajudar, né? Só que às vezes ela também pode atrapalhar. E às vezes a gente sempre tem que pensar na biologia com esse aspecto dúbio, tá? O negócio foi criado para isso, mas também pode fazer o contrário. É que nem o ser humano. O ser humano foi criado para o bem, mas ele pode decidir fazer o mal, entendeu? Ou ele pode cair no mal mesmo sem querer tanto. Enfim. E tem a célula ependimária. Que a ependimária é basicamente para representar um epitélio aí no sistema nervoso, e ele também vai fazer uma homeostase do meio. Ele vai controlar, por exemplo, os líquidos que existem nas cavidades do sistema nervoso central. Dentro do nosso encéfalo, bem ali numa região mais centralizada, a gente tem uma cavidade que a gente chama de ventrículo, se não me engano. E a gente tem essa cavidade dos dois lados do encéfalo. E revestindo dentro desse ventrículo tem líquido nervoso lá. E revestindo esse líquido, a gente tem as células ependimárias fazendo essa mediação entre o líquido e as outras células nervosas, tá? Conforme a gente pode ver aqui. Então tem esse fluido cérebro espinhal e tal. Tem as células ependimárias aqui com esses cílios, né? Esses epitélios, e mandando aqui sinais pro que está propriamente dentro do sistema. Aí a gente tem aqui os astrócitos ao redor dos vasos sanguíneos para captar as substâncias que as outras células precisam. A gente tem aqui os oligodendrócitos trabalhando com os neurônios formando a bainha de mielina. E assim, é o que eu estava querendo falar para vocês, da gente formar essa base imaginativa do que é a coisa, para depois a gente conseguir pegar a teoria de como é que a gente funciona, como é que a gente aprende, esse tipo de coisa.
E por último tem a célula de Schwann, que é, velho, é as pequenininhas, no que, velho, ela faz tudo, mas a importância dela, né. A célula faz tudo. Ela faz, por exemplo, uma bainha de mielina dedicada para uma só célula. E essa uma só célula tem que ser uma célula nervosa que está localizada no sistema nervoso periférico. Eu vou mostrar para vocês adiante, o próximo ponto vai ser o sistema nervoso periférico. Então, enquanto o oligodendrócito ela faz bainha de mielina para vários neurônios ao mesmo tempo, e em qualquer lugar, a célula de Schwann ela faz bainha de mielina, mas só para um, ela só serve a um neurônio, e só se esse neurônio estiver no sistema nervoso periférico, tá? Aí ele vai, como ela é célula única, quando ela estiver se enrolando nesse axônio para formar essa bainha de mielina, o núcleo da célula de Schwann vai junto. Então fica assim. Eu tenho aqui no centro, essa parte azul, o axônio passando. Eu tenho um aspecto de uma célula lipídica com bastante nível de gordura ao redor aí. E eu ainda tenho um pontinho ali que fica meio que sobrando e tal, que é o núcleo dessa célula, tá? Então, cara, tipo, pensar que existe toda essa estrutura aqui de auxílio para a existência do neurônio já é motivo para, velho, eu tenho pra gente, tipo assim, dar algum crédito ao neurônio. Ele deve realmente estar fazendo algo, mano, que deve ter alguma importância, tá ligado? Ou que, tipo assim, vale a pena a gente estudar um pouco mais. Então, o que tinha de tecido nervoso era isso. Lembrando que ao final Eu eu vou voltar posso rapidinho completar. ali só pra anotar no. Isso, oligou. Isso, esse aí, só pra eu Dendrócito. anotar aqui. Velho, palavra horrível, velho. Não, Mas pera. ah, A célula que faz com que a bainha de mielina, tipo, mande a informação mais rápida? a função da bainha é porque assim, a função ela vai passar independente de qualquer coisa, ela vai passar pelo axônio. Só que se ela Aham. for passar pelo axônio sem bainha de mielina, ela vai ter que passar por toda a extensão do axônio. Quando eu tenho uma bainha de mielina, que é algo que tem essa natureza lipídica, tem uma natureza gordurosa, por meio da gordura, é difícil passar um sinal elétrico, por exemplo. Uhum. Então, dessa bainha de mielina. Então, esse sinal elétrico ele vai pulando entre os pontinhos que tem entre a bainha de mielina. E quando ele vai pulando, ele chega mais rápido do que caminhando lentamente ao longo de toda a bainha, entendeu? É basicamente isso. É como Não, mas se. era. Hum, Não, era só porque eu queria anotar, tipo, eu odeio essa palavra. Oligodendrócito faz a bainha de mielina para que chegue mais rápido a informação, certo? isso Tá. mesmo. Então, Top. E esse dendrócito faz referência a esses dendritos, eu não sei falar de outra maneira. É porque essas protuberâncias da célula aqui, tanto do corpo celular quanto de qualquer outra célula, a gente vai chamar elas de dendrito. É tipo esses braços que se estendem na célula, tá ligado? aham. E, e é isso. E aí, como o oligodendrócito ele não é dedicado, tem esse prefixo oligo, que se eu não me engano, ele significa tipo assim, servindo poucos. Então, realmente, tipo, ele não consegue dividir para muitos, mas ele consegue dividir para mais de um. Enquanto a célula de Schwann é só dedicada só para um só. Maravilha. Agora que a gente Pode já tem continuar. essa ideia da grandiosidade do tecido nervoso, a gente pode falar sobre a estrutura desse tecido nervoso aplicada a um ser vivo, a um ser propriamente, o que a gente vai falar aqui, mamífero. É mamífero. É, esse tecido nervoso também existe de alguma maneira, de uma maneira bem peculiar, na verdade, nos invertebrados. Só que nos invertebrados é um estudo bem mais complexo. Então vamos lá, divisões. Essa aqui é a parte mais divertida. Eu acho realmente assim. É, divertido no sentido de que, sei lá, às vezes dá até mais trabalho de entender. Mas enfim.
Vamos começar aqui pelas divisões anatômicas. Basicamente, a gente vai ter o sistema nervoso dividido em duas partes, sistema nervoso central e periférico. O central, a gente basicamente vai chamar ele de encéfalo e medula. Não tem complicação. Sistema nervoso central, a gente vai estar falando de encéfalo e medula espinhal. Sistema nervoso periférico, a gente vai estar falando do quê? Do resto. Então, o sistema nervoso periférico, esse resto, ele também tem as suas subdivisões. Por exemplo, a divisão em sistema nervoso somático e sistema nervoso autônomo, visceral. Essa divisão aqui, que é do resto, fora do sistema nervoso central, também é uma divisão um pouco fácil da gente imaginar. O sistema nervoso somático é basicamente os neurônios que vão para os nossos músculos que a gente tem movimento voluntário sobre eles. E o sistema nervoso autônomo é basicamente para as vísceras. Que a gente, a gente não precisa pensar para as vísceras estarem funcionando. Se a gente não precisa pensar, basicamente elas são autônomas. Então, sistema nervoso periférico é o resto no sentido de que é músculo e víscera, o que está dentro da nossa cavidade torácica. Ou a cavidade pélvica. Enfim. O encéfalo, eu vou ter, a partir dele, 12 pares de nervos. Aqui na base do encéfalo, 12 pares de nervos que vão servir basicamente de controle, de pontos de controle para o sistema nervoso autônomo. De maneira que esses 12 pares de nervos aqui, eu vou ter, por exemplo, o nervo 10, que eu vou chamar ele de nervo vago. Que ele vai servir, olha só o tanto de coisa que esse nervo vago serve. Ele serve ao pulmão, ao estômago e aos intestinos. Vou ter o nervo 5, que é o nervo facial. Eu vou ter ele servindo a... Não, peraí, 5... É isso mesmo. Eu vou ter ele servindo a 3 partes da minha face aqui, 3 músculos da minha face, que são esses responsáveis por a gente ter expressões, por a gente ter realmente essa expressividade e tal. O nervo trigêmeo também vai ajudar nisso. Tem nervos, bastante nervos aqui. Marco. Oi. Só uma dúvida. Nesse caso do nervo 5, paralisia, né? Tu tá dando pra me escutar? Tá, fala aí. Dois. Pera aí, rapidinho. É porque existem casos, tipo, de paralisia, né? Facial. Aí é por alguma decorrência por conta dessas ligações, desses ligamentos? Perfeito. Então, olha só, vamos voltar aqui rapidinho. A gente vai ter esse encéfalo e essa medula espinhal. No encéfalo, a gente tem 12 pares de nervos. Na medula espinhal, a gente tem 31 pares de nervos nos seres humanos. Esses nervos, eles estão se ramificando cada vez mais. Então, olha só, o negócio realmente funciona basicamente como está colocado aqui em mapa mental. Tem o sistema nervoso central, que se ramifica em 2, encéfalo e medula espinhal. Cada um deles se ramificam em 12 pares e o outro em 31 pares. Cada um desses pares vai se ramificar em outros mais. E aí, dependendo do ponto em que está ocorrendo esse acidente de parar o nervo, é que eu vou ter uma paralisia dali para frente. Dali para frente o negócio não vai mais funcionar. Então, por exemplo, eu posso cortar o nervo trigêmeo, aqui, o nervo 5, aqui na base, aqui, já saindo do encéfalo. Se eu cortar aqui saindo do encéfalo, eu não vou ter movimento em nenhuma parte do meu rosto. Só que se eu acidentar o nervo trigêmeo apenas nesse terceiro fio daqui de baixo, eu só não vou ter movimento basicamente do beiço para baixo, entendeu? Então, a gente tem que ter essa visão. Isso me lembrou, por exemplo, o aspecto da paralisia por meio do vírus da raiva. Se um cachorro te morder aqui no teu queixo e ele estiver com raiva, concorda que o vírus da raiva, ele sempre tem um sentido ascendente. De onde ele chega, ele sempre quer ir para o encéfalo. Então, se ele te pegar aqui no teu queixo, ele vai ter um caminho muito curto até o encéfalo. No entanto, se o vírus da raiva pegar lá na ponta do teu pé, a ponta do teu pé vai ter um caminho mais longo até chegar no par de nervo que está saindo da medula, até sair da medula e chegar no sistema nervoso
no encéfalo, entendeu? O sistema nervoso central. Então, tudo isso aí depende. E, enfim, para quem quer se dedicar realmente em estudo de sistema nervoso, é necessário decorar quais são esses 12 nervos e para que eles servem, tá? Isso aqui cai na prova tipo de residência dos cursos. Com relação aos 31 pares de nervos, eu coloquei aqui só a imagem para a gente ter mais claro como é que funciona o encéfalo. Os 31 pares de nervos vão sair da medula espinhal. Então, a medula espinhal é o que está saindo aqui do encéfalo, a partir do que a gente vai chamar de tronco encefálico. E para cima, a gente vai ter o que a gente chama de cérebro, que são os 2 hemisférios do nosso encéfalo, e tem uma terceira partezinha que fica aqui na parte mais de trás, mais basal, que é o cerebelo. O cerebelo, ele vai servir basicamente para controlar as funções do nosso equilíbrio. Então, se chega algum vírus aí no cerebelo e começa a zoar com ele, a gente não vai ter mais força de ficar em pé, entendeu? Então, por exemplo, para quem vai tentar dar um diagnóstico para animais que não estão conseguindo ficar em pé, pode começar também a pensar aí em patologias do cerebelo, por exemplo. E o encéfalo, aqui tem o cérebro, e aqui, você lembra que eu estava falando lá que as células ependimárias, elas têm aqueles cílios porque elas ficam em regiões em contato com o líquido? Esse líquido é o ventrículo, fica dentro do ventrículo, e o ventrículo é essa região aqui dentro do cérebro. Então, tipo assim, eu tenho uma caixa craniana, que é um espaço anatômico para colocar o cérebro. E dentro do cérebro, eu tenho um outro espaço anatômico dentro dele, que é para colocar um líquido. Então, é interessante esse movimento. E tudo, tipo assim, tudo tem a sua função, né? A gente só não tá com muito tempo para falar isso aqui agora, porque eu tenho que ir já em breve. Mas, enfim, sistema nervoso periférico. Do periférico, eu já falei, tipo assim, tirando o encéfalo e medula, eu vou ter essa questão somática basicamente dos nossos músculos esqueléticos. E nesse sistema nervoso periférico, somático, eu não vou ter gânglios, ou seja, eu não vou ter agrupamento de neurônios, tá bom? E quando esse sinal nervoso chegar no meu músculo, eu vou ter um contato que eu vou chamar entre um contato de uma mensagem vindo lá do sistema nervoso central, que ele vai ser efetuado em um lugar que a gente chama de placa motora, porque não vai ser de neurônio para neurônio. Quando o negócio ocorre de neurônio para neurônio, a gente chama de sinapse, então aquela coisa. Só que quando é de neurônio para músculo, vai ter uma relação aí entre o que a gente vai chamar de placa motora, que entra aí para a questão do nosso vocabulário, para a gente conseguir compreender isso aqui melhor. Com relação ao sistema novo autônomo visceral, a gente tem justamente esse aspecto que eu já estava falando, que a gente não tem um controle voluntário sobre ele, por isso ele é autônomo. Sem controle voluntário comum. Sim, esse comum aqui eu escrevi porque, tipo assim, geralmente a gente não tem controle voluntário, tá? Mas se você for um budista e estiver tentando alcançar o nirvana, essa galera tem muitos casos que eles realmente conseguem controlar o negócio, tá ligado? E não precisa nem ser budista e nem alcançar o nirvana. Tem gente que consegue ter, por meio de meditação e consciência corporal, esse tipo de coisa, que consegue controlar, por exemplo, a frequência cardíaca. A pessoa pensando em, quero acelerar minha frequência cardíaca, ela consegue acelerar. Ela consegue controlar, tem pessoas que conseguem controlar, eu conheço uma pessoa assim, que consegue controlar a pressão sanguínea. Tipo, realmente, pressão sanguínea. Ela tá lá meditando, ela fala, agora eu vou aumentar a pressão sanguínea. Aí a gente mede e realmente tá aumentada. E aí ele controla isso, entendeu? Ou seja, é um aspecto aí que, tipo assim, geralmente a gente não controla, mas tem como, né? É isso que eu tô falando pra vocês. Um aspecto da biologia a gente tem que sempre ter muito claro na nossa cabeça. É que a gente aprende o básico ele sempre vai falar do mais generalista. Só que não é porque o básico é o que tá acontecendo na maioria das vezes que as outras possibilidades estão fechadas. Não, na biologia, geralmente, a gente vai ter bastante possibilidade aberta. E é por conta de tamanha abertura de possibilidades é que a gente não para de produzir artigo em nenhum momento. A gente tem artigo científico saindo a todo momento. Por quê? Porque
Quanto mais a gente produz conhecimento, mais noção das possibilidades a gente tem. Quanto mais noção das possibilidades a gente tem, mais a gente vai buscar entender se essas possibilidades realmente ocorrem e como é que elas ocorrem. E se a gente vê que elas ocorrem, a gente vai produzir ciência em cima disso, basicamente. Enfim, no sistema autônomo, eu vou ter essas unidades integradoras, que vai ser justamente os gânglios, que é essa junção dos neurônios, ou também o bulbo. E o bulbo também é uma junção de neurônios, só que é uma junção assim, ainda maior do que os gânglios, tá bom? Com relação às fibras, eu vou ter... Caralho, eu não lembrava que eu tinha colocado isso. Mas que bom que tá aqui. Eu vou ter um conjunto de axônios andando junto pelo sistema. E é esse conjunto de axônios que eu vou conseguir até dissecar ele. Quando a gente pega qualquer peça. Tipo a peça que a gente compra no supermercado de músculo de boi. E aí quando a gente encontra uns fiozinhos brancos dentro dele, que são até difíceis de quebrar, aquilo ali é fibra nervosa. Aquilo ali é um conjunto de axônio. E dentro desse conjunto de axônio, eu tenho uns que são dedicados para levar informação e outros que são dedicados para trazer informação. Ou seja, levar informação do sistema nervoso central para o músculo e trazer do músculo para o sistema nervoso central. A isso nós vamos chamar de fibras aferentes e eferentes. As aferentes... Eu vou ter as aferentes e as eferentes. Beleza. Vamos lá. As aferentes, elas vão levar a mensagem por meio dessas fibras, que quando chegarem lá na medula, elas vão passar pelo dorso da medula. Sabe aquela partezinha da borboleta lá, cinza, que eu mostrei para vocês? Aquilo ali é o dorso da medula. Então é por ali que vai chegar esse sinal dessas fibras aferentes, e ele vai passar por ali por meio de neurotransmissores que são chamados de substância P e glutamato. Pronto. Quiser entender mais, vai ter que estudar especificamente. Não tem o que entender mais. E tem as fibras que, depois que a informação chegou lá, elas trazem a informação de volta. Se não me engano, é isso. E eu vou ter essa informação passando, para ela voltar, ela vai ter que passar também por meio desses centros integradores. Por meio dos gânglios, que é onde tem os corpos celulares. Então, a partir disso, eu vou ter uma classificação dos neurônios. Eu vou ter neurônios pré-ganglionares e pós-ganglionares. Se ali no glândula eu tenho um corpo, o que está saindo desse corpo é axônio. O axônio sai do corpo para frente. Então, antes do corpo, eu tenho um axônio chegando no corpo, no gânglio, fazendo sinapses com esses corpos de neurônios que estão lá e mandando sinais para continuar isso aí. Esses gânglios são importantes porque, tipo assim, a gente pode pensar, Marcos, por que o caminho não é direto? Não é direto justamente pela pergunta que o Diogo fez para mim aí. Porque se a gente tiver algum acidente, mano, vai paralisar tudo. Então é bom, assim, para a fisiologia do corpo que tenha esses pontos de parada e de continuar, para que quando ocorra algum acidente, a gente não pare tudo de uma vez. A gente continue com alguma coisa funcionando. A gente continue vivendo. Ótimo. Então, essas fibras pré-ganglionares, elas vão começar no sistema nervoso central e vão ser mandadas com mielina até essa parte dos gânglios. E depois dos gânglios, ela vai ter menos mielina, ou não vai ter mielina alguma, e elas vão acabar enervando a região efetora para ocorrer essa troca de informações ali. Tá bom? Enfim, na disciplina a gente realmente gasta bastante tempo falando de sistema nervoso autônomo, nas disciplinas específicas. O resto que eu tenho para falar aqui é bem mais simples. Diferenças fisiológicas, divisões fisiológicas. Eu vou ter basicamente a divisão entre sistema nervoso simpático e parasimpático, que aí é isso que a gente tem que entender, velho. Isso que fica muito pouco claro quando a gente está estudando. Porque os professores começam a falar de sistema nervoso central e periférico. E aí, de uma aula para outra, eles pulam tudo e não explica que ele começa a falar de sistema nervoso simpático e parasimpático. E aí, porra, não fode, velho. Porque sistema nervoso simpático, que se ele colocar SNS,
vai ficar parecendo que ele está falando de sistema nervoso somático. Então é algo que engana esse estudante que está sendo iniciado. O que a gente tem que entender, e que, velho, isso que eu tô falando foi algo que eu demorei pra caralho, porque meus professores não falavam, é que a gente tem uma divisão que é anatômica, que é essa aqui que eu apresentei, e tem uma outra divisão, que é a divisão fisiológica. Então, se a gente confundir sistema nervoso simpático com o sistema nervoso somático, o negócio não vai prestar. Se a gente confundir sistema nervoso parasimpático com sistema nervoso periférico, também não vai prestar o negócio. O que significa? O sistema nervoso simpático é basicamente aquele sistema nervoso que é nervoso mesmo. Ele é o brabo. Ele é o que vai ficar com raiva. Ele é o que é ativado por meio da molécula que a gente vai chamar de adrenalina. Por meio da molécula que a gente vai chamar de noradrenalina. Então, ele é o sistema nervoso adrenérgico, tá? E aí a gente faz essa associação entre função fisiológica e qual é o neurotransmissor que ele está sendo passado. Ou seja, eu estou falando da mesma coisa com palavras diferentes, tá? Estou falando desse sistema nervoso simpático. Falar de sistema nervoso simpático significa necessariamente falar de sistema nervoso adrenérgico, que tanto emite adrenalina quanto é responsivo à adrenalina, que é aquela questão que eu estava falando para vocês anteriormente do frio na barriga, tá bom? E tem o nervoso parasimpático, que é o colinérgico. Colinérgico vem de colina, que é acetilcolina, que também pode ser entendida como um neurotransmissor. O parasimpático, enquanto o simpático é esse do adrenérgico, eu falei para vocês que ele é realmente o nervoso que fica estressadinho, porque ele é o que vai, por exemplo, movimentar realmente os nossos músculos, tá? Que vai fazer que a gente tenha aquele frio na barriga depois de ver uma onça parda no meio da floresta e a gente sai correndo. Ele vai ativar o nosso sistema. Enquanto que o parasimpático, para é um prefixo assim de paralelo, que ele funciona ao lado, um do outro. Então, eles realmente são fisiológicos, eles realmente funcionam um do outro. Então, enquanto o sistema nervoso simpático, ele ativa, ele deixa energizado, entendeu? Ele vai gastar energia pra caralho. O sistema nervoso parasimpático, ele vai suavizar a coisa. Ele vai deixar o negócio mais calmo. Ele vai trabalhar quando o músculo consciente não estiver trabalhando, o músculo que a gente conscientemente ativa. E é por isso, por exemplo, que a gente não pode comer uma grande refeição e sair correndo. Porque o nosso sistema nervoso autônomo das vísceras, ele está sendo inervado pelo sistema nervoso parasimpático. Ou seja, esses nervos precisam de sangue para estar trabalhando ali com aqueles músculos do sistema nervoso dos órgãos. É por isso que a gente sente sono depois do almoço? É por isso que a gente sente sono depois do almoço. Perfeitamente. Exatamente. E aí, se a gente quiser jogar esse sono para fora, por exemplo, fazendo uma corrida após o almoço, porque quando a gente corre, a gente realmente perde o sono, né? A gente está sendo ativado. Mas aí a gente vai e corre, mas aí a gente vai ter uma constipação. A gente não vai conseguir a gente não vai conseguir absorver nada daquela comida. O negócio vai ficar paralisado ali. Depois tu vai criar gases e vai morrer empanzinado, basicamente. Mas enfim, o que é importante aqui para a gente entender é justamente a associação entre o que se chama de sistema nervoso simpático e parasimpático, que está necessariamente associado ao que a gente chama de adrenérgico e colinérgico, tá bom? Por último, tem uma classificação que é funcional, que é muito um negócio... É um pouquinho mais complexo, mas enfim. Onde eu tenho essas funções anatômicas e fisiológicas integradas para uma finalidade específica. E eu chamei isso de uma fisioanatomia funcional. Que, novamente, ela retoma a ideia da divisão da medula e o resto, no sentido de que a gente vai olhar para a medula e a gente vai ver nela 6 segmentos. Essa foto do cachorro aqui ficou muito bonitinho, velho. A gente vai ter o segmento acompanhando basicamente as partes naturais do nosso corpo. Então, a parte natural do nosso corpo é a nossa cabeça e o nosso pescoço.
Uma outra parte natural é uma parte que a gente vai chamar de parte torácica. Uma outra parte natural é a parte que a gente vai chamar uma parte final do... Peraí, vamos lá. Parte do pescoço, que são as vértebras cervicais. Tem uma parte do final do pescoço e o começo das torácicas, que são basicamente essa parte que está perto aqui do nosso ombro. A próxima parte seria uma torácica e uma lombar, ou seja, a parte que engloba toda a nossa caixa torácica e a nossa caixa abdominal, o abdômen. E depois vai ter essa divisão entre o abdômen, o abdômen e a pelve. E aí eu vou ter essa outra divisão aí, esse outro segmento. E eu vou ter o resto, que é o nosso rabinho, né? A gente tem um rabinho lá, quando a gente está sendo gestado. E depois esse rabinho sofre uma inversão, ele vai sendo consumido as células dele, e aí ele se torna somente um resquício ósseo, que dá até pra gente tocar, assim, quando a gente pega, né? Aquela parte traseira. Mas ali também vai ter um resquício, um restinho de medula ali. Nesse modo a gente vai ter 6 partes. Nossa medula é dividida em 6 partes. Esse encéfalo, essa parte cervical para a torácica, a parte torácica e a parte lombar para a parte pélvica, que também é chamada de parte sacra, tá? E aqui o que eu chamo de intumescência cervical e intumescência lombar é justamente uma parte dessa medula óssea que ela fica mais grossa por um simples motivo. Ela precisa ficar mais grossa para ela conseguir emitir mais ramos. E esses ramos que são emitidos, eles vão tanto para as nossas mãos quanto para os nossos membros torácicos, os nossos braços, perdão. Vão tanto para os nossos braços quanto para as nossas pernas. Isso é muito lindo. É lindo ver isso numa peça anatômica, tá ligado? Tu vê lá o negócio vindo da coluna, do pescoço, aí de repente fica grosso, fica mais grosso assim, aí depois volta a ser fino e depois fica mais grosso de novo. Por quê? Para emitir esses ramos, para emitir esses nervos. Com relação ao sistema neurônios motores, é o que a gente vai ter basicamente esses neurônios que vão estar fazendo esse contato, essa transmissão entre o sistema nervoso central e os músculos dos nossos membros, tá? E aí a gente vai ter essa divisão de neurônio motor superior e neurônio motor inferior. Basicamente, de anatomia, de divisão de partes do sistema nervoso, o que eu tinha para falar era isso, tá bom? Agora vamos falar aqui também rapidamente de parte de sinais, sinapses, que é uma parte que a gente acha sempre muito mais super divertidinha, que tem muita coisa para falar, que é super legal estudar sobre isso e tal. Só que, velho, a gente realmente só pode chegar aqui depois de ter alguma dedicação nessa parte de divisão, que é um negócio chato, é um negócio de decoreba pra caralho, e nessa parte do tecido nervoso, que, velho, é uma coisa mais de biologia molecular, citologia, os caralho, tá ligado? Mas, enfim, pra falar de sinapses, eu vou falar pra vocês de algumas experiências que eu tive na sala de aula, que, sei lá, foram meio frustrantes também, que é o exemplo que a professora deu de sinapses na sala de aula. A professora chegou lá e falou, olha só, um neurônio, ele faz 5.000 sinapses de uma vez. Eu falei, mas toma no cu, mano. Não é possível que uma célulazinha, conforme a gente mostrou ali na outra figura, faça 5.000 sinapses de uma vez, por favor, né, professora? E aí, um dia eu folheando um livro estudando célula, normal, célula, estudando um livro, eu vi que realmente tinha uma foto lá de um experimento em que o neurônio estava fazendo 5.000 sinapses e eles contaram. Aí eu fiquei, puta que o pariu, existe mesmo, a professora não tá mentindo pra mim. Eu até tentei procurar a foto desse livro pra eu colocar aqui, só que eu não encontrei ainda. Eu sei que eu tenho esse livro digitalizado, só que eu não encontrei ele mais na minha base. Então, depois vocês podem até procurar. Essas 5.000 sinapses, elas estavam acontecendo como? Ela tinha 3.000 sinais recebendo no soma, no corpo do axônio, recebendo por meio dos dendritos, e mais 2.000 sinais sendo emitidos por meio dos axônios. Então, entre receber e emitir, o total dava 5.000 sinapses. E eu só acreditei isso quando eu vi a foto que o livro estava mostrando do neurônio realmente sendo ativado lá, que a gente coloca nos marcadores celulares, e esses marcadores dá pra gente realmente ver os pontinhos que tá acontecendo nessas sinapses. É um negócio muito lindo, velho. É por isso que eu realmente queria ter trago essa imagem também, pra vocês poderem também acreditar. Mas se vocês não acreditarem, enfim, eu posso indicar o livro depois pra vocês. É o livro The Cell. E dependendo da intensidade com que
com que essas sinapses forem feitas, eu vou ter aí uma intensidade resultante, né? Pegar todas essas 3.000 estímulos que estão acontecendo e transformar ele em 2.000 estímulos para outros neurônios. Dependendo da resultante do que a gente recebe, do que eles recebem, do que os neurônios recebem, eu vou ter mensagens diferentes também sendo emitidas. O balanço exato entre uma coisa e outra ainda não está bem identificado. E é por isso que eu falei no começo que a gente precisa de ajuda de engenheiros, precisa da matemática, da física para entender isso aqui melhor. Porque é algo que, assim, transcende ao que um mero biólogo ou médico tem capacidade de fazer. E a gente tem os tipos de sinapses. Isso aqui também é algo importante, que às vezes eu acho que a galera... Pensei, posso estar enganado, né? Mas eu acho que a galera da psicologia fala pouco sobre essa diferença entre sinapses. Eles realmente consideram, quando eles vão falar de sinapse, eles estão falando sempre da sinapse química, que é a sinapse que ocorre entre neurotransmissores e tal. E meio que esquece essa parte da sinapse elétrica, que também existe. Ela não é a maioria, mas ela existe, entendeu? E ela ocorre por junções comunicantes, que são um outro estudo aí mais complexo sobre alguns receptores que tem na célula, etc. Ou seja, tem que estar com vontade de estudar célula, bicho, para estudar a sinapse elétrica. Então, acho que também é por isso que a galera própria da psicologia não fala tanto, porque realmente, sei lá, é difícil, né? Deve ser difícil para eles se pararem de tanta coisa da psicologia provavelmente para estudar, e não, vamos estudar célula aqui só para entender um tipo de sinapse, beleza. Mas existem essas junções comunicantes que vão acontecer ali a sinapse vai acontecer por uma troca de íons. Enquanto que as sinapses de neurotransmissores, elas vão acontecer por uma troca de agentes químicos propriamente, agentes químicos. E a vantagem dela é que essa sinapse por neurotransmissor, ela é sempre unidirecional. Enquanto que a elétrica, por meio de íons, os íons eles podem não ter uma direção específica. Então, às vezes, eles ficam meio bagunçados. E, às vezes, o íon que vai, ele volta. E aí acaba ocorrendo esse estímulo duplo em duas direções. Com os neurotransmissores, isso não acontece. Isso vai ser quase sempre em uma direção. Quando não for em uma direção apenas, a gente vai ter um negócio que a gente vai chamar de patologia. E aí tem que tratar. E aí tem que dar algum medicamento, etc. Enfim, o que significa... Não sei se vocês querem que eu leia, mas enfim, vamos lá. Essa exocitose é o ato de jogar para fora da célula uma parte da célula, um envoltório celular, que dentro dele tenha moléculas químicas específicas, tá? Então eu só vou conseguir jogar para fora e ser atendido na outra célula se eu tiver um negócio chamado de potencial de ação. Eu vou ter esse impulso nervoso passando pelo axônio. Ele chega no terminal do axônio e aí ele vai ativar canais, que são basicamente proteínas, que reconhecem cálcio. E esses canais têm essa voltagem dependente, ou seja, dependem de um potencial elétrico, para poder atravessar essa membrana da célula. Ou seja, o negócio aí é mais complexo do que algo que a gente pode chamar de puramente biológico. Tem uma complexidade química e tem uma complexidade física aí. Eu tô há 2 semanas debatendo sobre isso com o Elias e a gente ainda não conseguiu chegar em uma conclusão muito boa sobre o que de fato é esse potencial eletroquímico das células. Mas um dia a gente vai achar essa resposta e quando achar eu trago aqui para vocês. Então aí eu tenho... O que eu quero mostrar aqui é que eu acho necessário é que não é só falar de neurotransmissores, não é só falar de dopamina, serotonina, adrenalina, os caralho. Não, a gente tem que falar de outras coisas que são periféricas a isso, mas que são necessárias, que é o íon de cálcio. É o cálcio, bicho, é o cálcio. O cálcio que entra primeiro na outra célula e faz o trabalho de obrigar aquela outra célula a se abrir e deixar essas vesículas com neurotransmissores entrarem. É o cálcio que obriga a outra célula a receber a informação. Tipo assim, chega alguém batendo na tua casa, os testemunhos de Jeová. Tu se esconde, não fala nada, não vai atender os testemunhos de Jeová. Tu tá negando a informação que eles têm pra dar. Mas tu poderia abrir tua porta, ir lá, ver o que eles têm pra falar, ver se aquilo presta ou não, ver se tu vai passar aquilo pra frente ou não, ver o que tu vai falar com eles, ver se tu vai parar com eles pra conversar, pra tentar convencê-los da verdadeira igreja, tá ligado?
Então, mais ou menos assim, seria uma relação análoga também do que acontece aí com os neurônios, tá bom? Agora, só para finalizar, isso que eu não vou falar, termos técnicos, eu não completei essa parte, porque também nem precisa para essa aula. E é uma indicação para quem quer estudar isso aí, o sistema nervoso, propriamente de maneira mais específica, é esse livro aqui. Velho, absolutamente o melhor livro de neuroanatomia que tem disponível no Brasil. É do Ângelo Machado. Tem 300 e poucas páginas. Mas, porra, lê essa porra aqui que a gente sai realmente sabendo mais de neurologia do que Freud. Porque no tempo de Freud não tinha todas as informações, senão ele também saberia. Mas enfim. Galera, era isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje. Eu agradeço a atenção de todos e estamos abertos para tirar algumas dúvidas. Diga lá. Vou encerrar a transmissão aqui para a gente começar as dúvidas.